Aquela sensação de que algo está errado no relacionamento é devastadora, não é? Principalmente quando você começa a notar pequenas mudanças no comportamento dela que antes não existiam. A verdade é que identificar uma possível traição vai muito além de intuição. Existe uma ciência por trás disso. Hoje vou te mostrar 5 perguntas estratégicas que podem revelar se ela está realmente envolvida com outra pessoa. São perguntas que parecem simples, mas são cientificamente elaboradas para identificar padrões de comportamento que as pessoas costumam demonstrar quando estão dividindo sua atenção emocional. Preste atenção em cada detalhe que vou compartilhar, porque essas informações podem mudar completamente sua perspectiva sobre o relacionamento. Mudanças de comportamento exigem um olhar atento e cirúrgico sobre os detalhes sutis que podem revelar muito mais do que palavras. Quando falamos em identificar possíveis sinais de infidelidade, o comportamento se torna um verdadeiro código que precisa ser decifrado com inteligência emocional e percepção aguçada. Imagine o cenário. Sua parceira, antes transparente e aberta, começa a criar barreiras invisíveis. O celular, antes deixado despreocupadamente sobre a mesa, agora se tornou um objeto quase sagrado, sempre protegido por senhas e mantido longe dos seus olhos. Esse movimento defensivo não é aleatório, é um sinal de que algo pode estar mudando profundamente na dinâmica do relacionamento. A comunicação também sofre transformações reveladoras. Aquela pessoa que antes compartilhava cada detalhe do dia, agora responde com monossílabos, criando um distanciamento emocional que grita mais alto que qualquer palavra. Suas respostas se tornam vagas, seus olhares evitam contato direto, e um certo desconforto paira no ar como uma névoa espessa. Perguntas estratégicas podem ser suas melhores aliadas nesse momento. Por que você começou a proteger tanto suas mensagens? Ou, está tudo bem com nosso relacionamento? Não são apenas questionamentos, mas chaves que podem abrir portas para verdades escondidas. A maneira como ela responderá, o tom, a hesitação, o desvio de olhar, podem revelar muito mais do que suas palavras. Observe também a linguagem corporal. Quando alguém está dividindo sua energia emocional, inconscientemente cria barreiras físicas e psicológicas. Movimentos mais fechados, menos contato físico e uma distância proposital são sinais que não mentem. Não se trata de ser paranoico, mas sim de estar consciente. Cada mudança sutil no comportamento dela pode ser um fragmento de um quebra-cabeça maior. A chave está em ser observador, inteligente e estratégico, sem cair em armadilhas de ciúme ou desconfiança irracional. A verdade sempre encontra um caminho de se revelar. Sua missão é estar preparado para recebê-la com maturidade, inteligência emocional e, acima de tudo, respeito por si mesmo. O desprezo como elemento revelador de distanciamento emocional vai muito além de simples irritação. Representa um estado profundo de desconexão onde o amor foi substituído por uma indiferença cortante. Quando uma mulher deixa de se importar, genuinamente, sua energia muda completamente. São microsinais que um observador atento consegue capturar. Diferente da raiva, que ainda demonstra algum tipo de investimento emocional, a indiferença é como uma geleira silenciosa que vai congelando gradualmente a intimidade do casal. Seus gestos se tornam mecânicos, suas respostas são protocolares e distantes, criando um abismo invisível, mas absolutamente perceptível. Essa neutralidade emocional surge quando o coração já decidiu se desconectar antes mesmo que qualquer palavra seja pronunciada. Os olhares se tornam vazios, os toques, mecânicos e qualquer tentativa de aproximação parece cair no vazio de uma existência paralela. Perguntas diretas podem ser instrumentos poderosos para desvendar esse mistério. Você ainda se importa realmente conosco? Não é apenas uma interrogação, mas um convite para que a verdade emerja. A reação dela, seja hesitação, fuga, do olhar ou resposta defensiva, já carrega em si uma resposta fundamental. O desprezo não surge do nada. Ele é construído através de pequenas ausências,
negligências emocionais e desconexões progressivas. É como uma erosão silenciosa que vai minando a base do relacionamento sem que você perceba inicialmente. A verdadeira traição muitas vezes não está no ato físico, mas nessa desconexão emocional profunda. Quando alguém já direcionou sua energia afetiva para outro lugar, o corpo, os gestos e as palavras se tornam apenas uma formalidade vazia. Portanto, esteja atento não apenas ao que é dito, mas principalmente ao que não é comunicado. O silêncio, o distanciamento, a frieza. Esses são os verdadeiros idiomas do desprezo. E quando esse idioma se torna fluente no relacionamento, é hora de fazer escolhas corajosas sobre seu próprio valor e dignidade emocional. A indiferença não precisa ser uma sentença definitiva. Pode ser um chamado para ressignificar conexões, estabelecer novos limites ou simplesmente reconhecer que algumas histórias precisam chegar ao fim para que novas possibilidades possam começar. Mudanças nas liberdades pessoais representam um capítulo fascinante no universo dos relacionamentos. Quando sua parceira começa a modificar drasticamente o padrão de permissões e controles, isso pode ser um sintoma revelador de transformações emocionais profundas. Imagine o cenário. Antes, ela fiscalizava cada saída sua com os amigos, questionava horários, exigia detalhes. Agora, uma súbita e desconcertante indiferença domina o ambiente. Essa mudança radical não acontece por acaso. Ela geralmente sinaliza um deslocamento interno, uma desconexão emocional que precisa ser compreendida com inteligência e sutileza. A liberdade repentina concedida pode parecer libertadora à primeira vista, mas funciona como um sutil mecanismo de distanciamento. Quando uma mulher deixa de se importar com seus movimentos, provavelmente sua energia afetiva já está sendo direcionada para outros territórios emocionais. Perguntas estratégicas podem ser instrumentos poderosos para desvendar esse mistério. Você está realmente confortável com o nosso atual momento? Não representa apenas uma interrogação, mas um convite para que a verdade emerja. A reação dela, hesitação, fuga do olhar, resposta defensiva, carrega em si revelações fundamentais. Não se trata de paranoia, mas de percepção aguçada. Cada alteração no padrão de comportamento dela funciona como um fragmento de um quebra-cabeça. Emocional. A chave está em observar sem julgamento, compreender sem despertar mecanismos de defesa. A linguagem corporal se torna um idioma silencioso nesse processo. Movimentos mais fluidos, olhares menos comprometidos, respostas vagas. Tudo isso compõe um mosaico de possíveis transformações internas. Sua missão não é condenar, mas entender os movimentos sutis que redesenham a conexão entre vocês. Esse processo exige coragem emocional. Questionar significa abrir espaço para verdades que podem ser desconfortáveis, mas necessárias. A autenticidade em um relacionamento não surge da concordância absoluta, mas da capacidade de dialogar honestamente sobre mudanças. Portanto, esteja atento aos micromovimentos. Cada gesto, cada pausa nas conversas, cada alteração no padrão de liberdades pode ser um convite para uma conversa mais profunda sobre os rumos da relação. A inteligência emocional não está em julgar, mas em compreender os processos de transformação. Investigar a vida social dela requer uma abordagem estratégica e inteligente. Cada novo contato, cada nova amizade pode carregar consigo segredos ou mudanças significativas no relacionamento. Quando sua parceira começa a expandir seu círculo social de uma forma diferente, isso merece uma atenção cuidadosa e não invasiva. As novas conexões dela podem revelar muito sobre seu estado emocional atual. Perguntar sobre essas novas amizades não significa ser controlador, mas demonstrar genuíno interesse em sua vida. Quem são essas pessoas que estão te acompanhando ultimamente? Ou como está sendo esse novo grupo de amigos do trabalho? Podem ser questionamentos sutis que abrem portas para conversas reveladoras. A maneira como ela responde a essas perguntas carrega informações preciosas.
Um tom defensivo, respostas vagas ou um incômodo repentino podem sinalizar que algo não está completamente transparente. A linguagem corporal se tornará seu aliado nesse momento. Olhares desviados, movimentos corporais mais tensos ou um sorriso forçado podem indicar que há camadas mais profundas a serem descobertas. Observe como ela fala dessas novas pessoas. Entusiasmo excessivo, detalhes muito específicos sobre alguém ou uma súbita mudança na rotina podem ser sinalizadores importantes. Não se trata de criar narrativas persecutórias, mas de estar conscientemente atento aos movimentos sutis que compõem a dinâmica relacional. A autenticidade surge quando você consegue criar um ambiente de conversa seguro, onde ela se sinta confortável para compartilhar sem sentir julgamento. Seu objetivo não é interrogá-la, mas compreender os movimentos internos que estão redesenhando sua conexão emocional. Cada nova informação deve ser processada com inteligência emocional. Não pule para conclusões precipitadas, mas também não ignore os sinais que seu instinto está captando. A verdade geralmente se revela não nas grandes declarações, mas nos pequenos detalhes, nas entrelinhas de cada conversa. Sua postura deve ser de observador estratégico, não de juiz. Compreender os movimentos sociais dela significa reconhecer que relacionamentos são organismos vivos, em constante transformação. O importante é manter-se conectado, presente e genuinamente interessado em entender os processos internos que estão acontecendo. A contação de histórias revela-se um território extremamente fascinante, quando o assunto é identificar possíveis inconsistências em narrativas. Cada detalhe, cada pausa, cada variação no tom de voz pode carregar verdades ocultas que passam despercebidas em uma primeira escuta. Imagine-se como um investigador emocional, capaz de desvendar mistérios através de perguntas estrategicamente elaboradas. A técnica não está em interrogar, mas em criar um ambiente onde a verdade possa emergir naturalmente. Quando você altera a sequência tradicional de questionamentos, provoca uma ruptura no roteiro mental previamente preparado. Pergunte de forma não linear, quebrando expectativas. Em vez de um questionamento tradicional sobre como foi determinado evento, faça perguntas que exigirão dela uma reconstrução mental mais elaborada. Como você terminou a noite? Pode revelar muito mais do que como foi sua noite. Essas variações sutis forçam o cérebro a processar informações de maneira diferente, aumentando a chance de capturar possíveis inconsistências. A memória humana não funciona como um arquivo digital. Ela é maleável, reconstrutiva e altamente influenciável. Pequenas variações nos questionamentos podem expor frestas onde histórias fabricadas começam a apresentar rachaduras. 1. Detalhe aparentemente insignificante pode se tornar o fio condutor que desmancha toda uma narrativa elaborada. Observe os microcomportamentos durante a conversa. Um piscar de olhos mais rápido, uma mudança sutil na postura, uma respiração contida. Todos esses elementos são linguagens silenciosas que carregam informações preciosas. Não se trata de julgar, mas de compreender os movimentos internos que compõem a comunicação. A autenticidade surge quando você cria um espaço onde a verdade pode ser compartilhada sem medo de julgamento. Sua postura deve ser de alguém genuinamente interessado em compreender, não de um juiz pronto para condenar. A arte está em equilibrar a curiosidade com o respeito, a observação com a empatia. Cada história tem camadas. O que está sendo dito? O que está sendo omitido? Quais são os espaços entre as palavras? São nesses interstícios que a verdadeira comunicação acontece. Sua missão é ser um decodificador sensível dessas múltiplas camadas, sempre com a compreensão de que relacionamentos são organismos complexos e dinâmicos. A atitude e disposição para o relacionamento representam um termômetro emocional preciso, capaz de revelar camadas profundas de desconexão que muitas vezes passam despercebidas. Quando o amor começa a se esfriar, não são apenas palavras,
que mudam, mas toda a energia e dinâmica do casal sofre uma transformação quase imperceptível. Imagine um cenário onde a alegria de estar junto foi substituída por uma neutralidade mecânica. Os gestos antes carregados de carinho agora parecem protocolares, desconectados de qualquer genuína emoção. Essa mudança sutil não acontece. Da noite para o dia, ela é construída através de pequenas ausências emocionais que vão minando a conexão. Perguntar a si mesmo: ela ainda demonstra prazer em compartilhar momentos comigo? Pode ser o primeiro passo para desvendar esse mistério. Não se trata de uma investigação persecutória, mas de uma busca honesta para compreender os movimentos internos do relacionamento. A disposição dela para investir energia afetiva se revela nos detalhes mais singelos: um olhar, um sorriso, o interesse genuíno em compartilhar experiências. O questionamento direto: você ainda vê um futuro? Para nós, funciona como um convite para uma conversa profunda. Não espere respostas lineares ou confortáveis. A verdadeira comunicação acontece nos espaços entre as palavras, nas pausas, nos tons de voz. Uma resposta hesitante, um desviar de olhar, podem carregar mais informações do que longos discursos elaborados. A disposição para o relacionamento não se mede por grandes gestos, mas pela qualidade da presença. Quando alguém já direcionou sua energia emocional para outros territórios, o corpo fala muito antes que as palavras sejam pronunciadas. Movimentos mais distantes, toques menos frequentes, conversas que se tornaram superficiais. São esses os verdadeiros idiomas do desinteresse. Não se trata de criar narrativas de vitimização, mas de reconhecer que relacionamentos são organismos vivos que precisam ser constantemente nutridos. A coragem está em olhar de frente para essas transformações sem julgamento, mas com uma compreensão profunda de que nem todas as histórias foram feitas para durar eternamente. Sua missão é estar atento aos micromovimentos, às pequenas mudanças que revelam muito mais do que palavras podem expressar. A inteligência emocional surge quando você consegue observar sem se apegar, compreender sem condenar, e, acima de tudo, respeitar os ciclos naturais de transformação afetiva. A conexão emocional representa o coração pulsante de qualquer relacionamento, um território delicado onde verdades silenciosas ganham voz através de diálogos autênticos. Quando desconfianças começam a rondar, criar um espaço seguro para a conversa torna-se uma estratégia fundamental para desvendar mistérios emocionais. Uma pergunta simples como você se sente sobre nossa relação hoje pode ser um portal para revelações profundas. Não se trata de um interrogatório, mas de um convite generoso para que sentimentos ocultos possam emergir sem medo de julgamento. A arte está em criar um ambiente onde a vulnerabilidade seja vista como força, não como fraqueza. Escutar verdadeiramente vai muito além de captar palavras. Significa conectar-se com os tons, as pausas, os silêncios carregados de significado. Quando sua parceira percebe que você está genuinamente interessado em compreender, não em condenar, as barreiras emocionais começam a se dissolver. A comunicação autêntica exige coragem. Coragem para fazer perguntas difíceis, mas também coragem para ouvir respostas que podem ser desconfortáveis. Cada palavra dela carrega uma história, cada hesitação uma camada de emoção que precisa ser respeitosamente decodificada. Estar aberto não significa aceitar tudo passivamente, mas sim processar as informações com inteligência emocional. Compreender que relacionamentos são organismos vivos, em constante transformação, onde verdades podem ser complexas e multifacetadas. A chave está no equilíbrio entre curiosidade e respeito. Não se trata de buscar culpados, mas de entender os movimentos internos que redesenham a conexão. Sua postura deve ser de um parceiro interessado em crescer junto, não de um investigador pronto para condenar. Cada conversa honesta representa uma oportunidade de reconexão ou de reconhecimento de que caminhos separados podem ser mais saudáveis. A maturidade emocional surge quando conseguimos olhar para nossos relacionamentos com clareza,
compaixão e um profundo respeito por nós mesmos e pelo outro. O diálogo verdadeiro não busca respostas definitivas, mas abre espaço para que a verdade possa respirar livremente, sem amarras de expectativas ou medos. É nesse território de honestidade e vulnerabilidade que os relacionamentos encontram sua verdadeira potência transformadora. A jornada emocional de desvendar verdades em um relacionamento chega ao seu ponto crucial. Cada pergunta, cada observação, cada momento de diálogo construído anteriormente converge para um entendimento mais profundo. Não se trata de julgar, mas de compreender os movimentos internos que redesenham conexões afetivas. Se você se identificou com alguma das situações discutidas, saiba que não está sozinho nessa travessia. A coragem de questionar, de olhar de frente para possíveis incertezas, já representa um ato de amor próprio e maturidade emocional. Compartilhe sua experiência, aprenda com cada revelação e mantenha-se sempre aberto para crescer.